Boa noite àqueles que estão se juntando a cada um de nós através da internet, no nosso canal do SEMA no YouTube, seja hoje, né, dia 9 de maio, ou não sei quando que pode estar sendo acessado, né? A gente, curioso, vocês todos sabem, a gente recebe e-mails, mensagens aqui no SEMA sobre aulas antigas, as pessoas fazendo referência de como foram ajudadas, então a gente não tem noção do alcance que a internet e depois aquilo que já está lá, o repositório, pode atingir. Então sejam todos muito bem-vindos à nossa aula, já é a nossa 10ª aula do curso do livro Paulo Estevão. Estamos entrando no capítulo 8 e vamos começar, como sempre, através da leitura do Evangelho. Queria contar para vocês uma curiosidade, né? A gente procura escolher um trechinho do Evangelho que tem a ver com a aula. Já era tarde a beça ontem, estava sem inspiração, né? A André está aqui como testemunha. Falei, meu Deus, o que eu vou escolher? Eu tenho um aplicativo do Evangelho no celular, que eu uso com frequência. Ele acho que custou R$1. E tem um dadinho nele. Esse dado, você joga o dado e ele cai ao acaso. E aí, veja o acaso que caiu. Amar os inimigos. Então, o mérito não é meu, é do acaso, que o acaso não existe. Aliás, o mérito nunca é meu, os espíritos sempre aqui intuem. Amar os inimigos é... Opa, perdão, obrigado. Amar os inimigos é, para os incrédulos, um contrassenso. Então, para os incrédulos, é um contrassenso. Nós não somos mais incrédulos, né? Somos? Não, então esse texto não é para a gente, mas para os incrédulos, a gente conhece algum personagem aqui que não é incrédulo, ele é crédulo, mas ele é crédulo cego, de um jeito muito rígido, e aí não traz o conforto que a segunda e a terceira revelação podem trazer. Vamos tentar visualizá-lo aqui. Aquele para quem a vida presente é tudo, vê no seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso, e do qual unicamente a morte, pensa ele, pode livrar. Então, a única forma de se livrar de um inimigo é a morte. Para o incrédulo, para aquele que pensa que a vida presente é tudo. Daí, o desejo de vingança. Nenhum interesse tem em perdoar, senão, só perdoa se for para satisfazer o orgulho, né? No caso de um incrédulo que perdoa. Pensa, então eu vou posar de nobre para perdoar. Em certos casos, perdoar lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Está o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, amai os inimigos, item 4. Lembra alguém? Lembra um amigo nosso? Amigo, hein, gente? Amigo. É um exercício nosso de tolerância, de compreensão, de compaixão, com as fraquezas alheias, porque quem de nós não as tem? Quem de nós não as tem, né? Então, já assim, envolvidos pela mansidão do Cristo, que nos ensina a olhar aqueles que ainda atuam no mundo desse jeito, com compaixão, com compreensão, com tolerância, que possamos, então, estar envolvidos nessa vibração do Cristo, que nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos, que nos ensina a não querer tirar a trave do olho do outro, né? O argueiro, enquanto a gente ainda tem a trave no nosso, que nos ensina a perdoar 70 vezes 7, e tantos outros nobres ensinamentos que precisamos evocar sempre, que nos vemos em situações com o ímpeto de julgar, como naquele momento da mulher adúltera, ele nos ensinou a não julgar. Que possamos, então, aproveitar muito da primeira parte do capítulo de hoje, que, como todos os outros, tem tanto a nos ensinar, que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, humildade, para sempre buscar em nossos corações aquele cantinho, aquela fibra do coração que pode ser ajustada com as lições da noite de hoje. E que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje nós estamos entrando no capítulo 8, estamos caminhando já para o final da primeira parte, né? São 10 capítulos por parte, e ele já tem esse nome aí que não agrada a gente, né? O nome do capítulo já não agrada e já diz tudo, a morte de Estevão.
Esse é o capítulo de hoje, que nós vamos levar 2 semanas estudando. Na semana passada, nós contamos com a super ajuda da Anabela para nos apoiar aí na substituição da Cris, para não ficar cansativo só uma pessoa, né? Cansativo para todos nós. E na semana que vem ainda estaremos com ela aqui conosco, finalizando esse capítulo, tá? Então, acho que a espiritualidade sabia, poxa, Rogério vai sofrer no dia da morte do Estevão. Então, deixa a Anabela, que é mais forte do que ele falando isso. Então, na semana passada, nós estávamos no capítulo 7, né? As primeiras perseguições, dividimos também em 2 capítulos. E o que será que aconteceu, né? No final, né? Não vamos confundir, nessa segunda metade da semana passada, o que mais marcou aí vocês? Agora as contribuições são rápidas, talvez o microfone não precise ir, mas para as outras, levantem a mão, tá? Fala, Roberta, o que marcou aí? A intercessão de Gamaliel a salvar todo mundo, no final ele só conseguiu salvar os 3, menos o Estevão. Mas foi bem marcante. Olhando isso. pelo lado cheio do copo, ele salvou 3, né? Alguma coisa mais marcou? Alguém? Na semana passada? Hã? Então vamos recapitular aqui rapidinho. Iniciaram-se propriamente ditas perseguições, né? Estava ali toda uma preparação na primeira metade. Semana passada elas finalmente começaram, e começaram com a prisão do Oséias e do Samuel, que tinham sido aqueles 2 compatrícios que tinham se convertido após o discurso e doado todo o dinheiro deles depois de distribuir para os filhos, né? Pedro, João e Filipe foram presos na casa do caminho, sem opor nenhuma resistência, e sempre mencionando Jesus, cada um do seu jeitinho, mas fazendo menção de Jesus com serenidade, suportando o momento da prisão. Tiago, lendo a lei de joelhos, a lei antiga, foi poupado. Lembram disso? Samônio, que a Anabela botou Samônio de pé. Não sei quem percebeu isso, Samônio nas figuras estava deitado no leito, ela botou ele de pé, fez um efeito especial. Jesus levantou, né, ressuscitou lá os mortos, a Anabela ressuscitou Samônio, botou ele de pé para bater boca com o Saulo, e ele enfrenta Saulo e depois é castigado. No dia do julgamento, lá no Sinédrio, caiu aqui. No dia do julgamento no Sinédrio, o Gamaliel pede a Saulo, como a Roberta lembrou, pela libertação de todos os presos. Saulo só não concorda com a libertação do Estevão. Ele faz questão, até porque ele já tinha enunciado publicamente, né, naquela outra sessão lá, no dia do discurso e tudo, e ele só não tinha sido apedrejado no dia porque Gamaliel tinha conseguido ganhar um tempo. E aí, dessa vez, ele, ok, topa os 3, mas esse aí vai ter que ir até o fim. E ele mantém a pena solicitada. Alguma orientação? Não, tá ruim. Obrigado, Rafael. E, por fim, o apedrejamento do Estevão é marcado daquele dia mais uma semana. E o que a gente aprendeu, né? Esses foram os fatos, os acontecimentos, mas a gente precisa aprender com os acontecimentos, senão a gente fica vendo as cenas como quem assiste uma novela. E não é um romance, mas não é uma novela. A gente precisa aprender com os acontecimentos. Queremos sair daqui com o coração mais evangelizado. Eu espero que ele esteja sendo cuidadosamente temperado por Jesus e seus trabalhadores, como Estevão, como Paulo, trabalhador de Jesus já, não é Saulo, viu? Corações endurecidos. E tantos outros, né? Espíritos tão bondosos aí, que estão nos ajudando demais. Alguma coisa assim, alguma lição que alguém tenha tirado aqui? Roberta estava nem aqui? Eu assisti pela internet. Pode falar. Eu acho que a gente recebe, de alguma forma, aconselhamentos. Então, teve Gamaliel, e, assim, o Saulo, ele não seguiu, mas ele poderia ter reconsiderado a ação
ruim dele várias vezes. Ele manteve o coração endurecido, mas ele teve várias chances ao longo do capítulo para voltar atrás. Só que ele preferiu não seguir. Então, o aprendizado é estar atento a esses chamados, né? Como a Anabela já começou a trazer para a gente na semana passada, os aguilhões, aquilo que empurra a gente para frente, e a gente, às vezes, cisma e fica parado naquela posição. Alguma outro... Leva lá, só para os nossos amigos que estão à distância. Outro ponto que eu acho que é bem significativo, que aparece o tempo todo no livro, é a questão da serenidade diante daquilo que parece uma adversidade e, às vezes, até uma injustiça. Mas que, na verdade, tudo tem sempre um propósito. E essa serenidade é justamente o testemunho tão importante para que aquilo dali seja... para que aquilo evolua como deve ser, né? Serenidade por parte de quem, Inês? Por parte de quem está sofrendo as adversidades, as perseguições. Tem algum exemplo? Todos, né? Tantos que foram perseguidos, Pedro e tal, que é preso, enfim. E o que eles têm em comum, né? hein? Será que de onde vem a serenidade? A fé de que eles estão no caminho correto, defendendo o que é correto, né? Fazendo por Jesus, como Jesus ensinou a atualizar a lei que já era pregada. Então, a gente tem condição, né, de se inspirar nesse modelo de serenidade. Fica lá contigo, você está no meio do caminho, para quem estiver dali para frente ou para trás, porque a fonte da serenidade é a fé raciocinada, porque quando eu compreendo as causas das aflições e que o bom proceder pode me levar num lugar muito melhor, eu posso não gostar, é natural, mas eu aceito e passo melhor pelas coisas. Então, a gente tem condição, gente, com o que temos aprendido da doutrina espírita, que vem aclarar e nos lembrar do Evangelho de Jesus como Consolador prometido, temos toda a condição de buscar essa serenidade. Combinado? Inspirados aí em Estevão, Pedro, João, Filipe... E Tiago chega lá, Saulo chega lá, como a gente vai chegar lá também, com certeza. Então, a fé inabalável dos apóstolos, então foi o que vocês citaram, no momento da prisão, e essa fé vem a partir da compreensão de estar já, ter adentrado no reino de Deus, né? Que é um estado de espírito, não ir para algum lugar depois dos encarnes. Eles já estavam, concordam? Embora encarnados. Aqui é uma frase de Pedro, que a Anabela destacou na semana passada, e a gente trouxe como aprendizado, porque a frase em si, se a gente guardar, ela é um aprendizado. O discípulo do Evangelho é apenas inimigo do mal, e na sua tarefa coloca o amor acima de todos os princípios. Somos discípulos do Evangelho? O que vocês acham? Então, temos que ser inimigos do mal. Olha que coisa. Quem está estudando o Evangelho, quem está buscando tentar se moldar através do cinzel do Evangelho, precisa ser inimigo do mal e colocar o amor acima de todos os princípios. Então, acima do orgulho, do egoísmo, da vaidade, do interesse pessoal, o amor tem que estar acima de tudo e inimigos do mal. Encomendar-se ao Cristo nas situações aflitivas, a gente viu João fazendo isso, encomendo-me ao Cristo. Ele achou que eu já ia morrer ali, né? Encomendo-me ao Cristo. E até incomoda Saulo a beça. A gente fez a pergunta na semana passada e fica aqui o aprendizado. Vamos nos encomendar ao Cristo, entregar, né? Está na mão dele. Bondade, sabedoria e humildade do Gamaliel em impedir a libertação dos discípulos para Saulo. Ele se expôs ali, né? Se expôs bastante, como doutor da lei, quase se aposentando, ir lá e pedir para ele, evocando até o ascendente dele moral como tutor. Também é uma outra frase que foi dita assim, olha, toda autoridade, acho que foi de Simão também, não foi de Pedro, Anabela? Me corrija aí. Foi do Gamaliel, boa, obrigado. Toda autoridade vem de Deus, nós somos apenas instrumentos. Quando Saulo diz, e a minha autoridade, como é que eu vou libertar? Baixa a bolinha. Toda autoridade vem de Deus. E a gente ainda tem ilusões de posse, não temos?
de autoridade, nós temos ainda ilusões de superioridade, todas ilusões. O metaverso não está na moda? É metaverso da nossa cabeça. Porque a autoridade vem de Deus, é tudo temporário e precisamos exercitar esse pensamento. A própria autoridade sobre o nosso próprio ser, a saúde pode ir embora amanhã e eu nem conseguir mais comandar o meu caminhar, as minhas funções fisiológicas, o meu raciocinar. Não pode acontecer? Pode. Então, exercitar a temporalidade, o saber que tudo é passageiro e temporal é muito importante. E, por fim, os aguilhões que nos impulsionam para o bem. Só que o livre-arbítrio é soberano. Sempre vai ter aguilhão. Só que a gente pode querer ficar fincado onde estamos, mas sempre vai ter aguilhão. Temos que ter atenção, tá bom? Então, passada essa sessão no Sinédrio, onde Gamaliel foi lá e conseguiu convencer o Saulo, e ele libertou os 3, embora tenha expatriado lá o coitado que é solteiro, que era o João, né? O João tinha que ir embora, porque era solteiro. Os outros ele deixou ficar lá, porque um é casado, outro não sei o quê, tem as filhas. E aí, Saulo, no dia seguinte, ele também estava consumido, ele também estava exaurido, porque o mal consome a gente, né? E aí, onde que ele se reabastece? Em que endereço? Lá na estrada de Jope, né? Ou Japa, tá mais no livro Jope. E aí, na noite seguinte, ele busca a residência de Zacarias, lá na estrada de Jope, para absorver-se no afeto da noiva e esquecer-se das preocupações que lhe ardiam na mente. A gente tem estado atento às nossas atividades, aos locais que nós frequentamos, onde nós conseguimos nos absorver, nos reenergizar para diminuir o fardo do dia a dia, porque tem, né? E cada um tem um. Tem gente que é na praia, tem gente que é no bosque, tem gente que é no, sei lá, eu ia dizer um shopping, mas também tem, né? Se abastece de uma coisa e desabastece de outra. Mas brincadeiras à parte, sempre tem o Centro Espírita Maria Angélica, é o Lara, é o orfanato, é a minha varanda onde eu faço meditação, sempre tem. Precisamos reconhecer que lugares são esses, que nos reabastecem, para usar, para ter essa prática. Temos que ser inteligentes e intencionais. Então, ele ia sempre lá, não deixou de ir, ainda mais nesse momento tão tenso, de forma que Saulo e Abigail ali conversando, ele encontrava, olha, vocês vão dizer que eu estou passando a mão na cabeça do Saulo. Para com isso, porque não é verdade. A gente não passa a mão na cabeça de ninguém. O que é, tá? Mas a gente precisa ter olhos de ver que alguém só desabrocha porque já tem uma semente. E às vezes a semente, a gente nem sabe qual é, mas pode ser uma relação afetiva, pode ser relação com um bichinho, com um animal. Né? Tem gente que julga assim, fulano ama mais cachorro, que não sei o que, não. Mas às vezes aquela pessoa, ela só está conseguindo exercitar o amor com um animalzinho. Não consegue com mais ninguém. E está tudo bem, porque já é um ensaio do bem. Então a gente de novo tem que sair da posição do julgador e enxergar o bem em tudo, porque é a partir da semente do bem que ele vai aflorar mais à frente. Aí Saulo, buscando esse bem que ele ainda não tem, mas que vai aparecer. No mundo, o mundo era um campo de batalha para defender a lei. Olha como é que ele pensa. Batalha, ele pensa em luta. Para defender a lei, ele vai com armas. E aí não tem como a gente não dar o spoiler, né? Como é que ele vai falar lá na frente, nas epístolas, que agora ele vai combater o bom combate. Porque antes ele combatia um combate que não valia a pena. Um combate de armas, né? Mas agora ele queria combater o bom... Agora não, no futuro ele vai escrever que vai combater o bom combate. Já a noiva era um pouso de consolação. Ele troca a batalha por pouso.
Quais serão os nossos pousos? Se as lutas em Jerusalém consumiam-lhe as forças, exauriam, consumia, aquele vampiro, Abigail as recobrava, nela ele se abastecia. Quando ele se sentia perturbado pelos próprios sentimentos enérgicos e impulsivos, ele reconhecia que isso perturbava ele. Ele já começava a ter uma consciência de, embora querendo agir daquele jeito porque ele acreditava que estava certo, ele sentia lá dentro que não fazia bem, que aquilo lhe perturbava, tanto que ele buscava a noiva. Quantas coisas a gente já nota que não nos fazem bem? E a gente ainda está insistindo, por qualquer motivo. Vamos reconhecer, porque é tão fácil ler o livro e julgar o Saulo, e o livro das nossas vidas, e as coisas que a gente já sabe hoje à noite, pô, esse momento do dia me deixou assim, né? Será que eu consigo fazer diferente? Será que eu consigo me comportar de um jeito? Será que eu consigo evitar essa atividade? Não ter mais contato? Às vezes não dá, às vezes dá. E aí, você consegue? Fala. Eu ia falar que o Saulo, ele também observa isso nos seguidores do Cristo, né? No comportamento deles, na serenidade deles e tal. E ele fala, como que eles conseguem conquistar isso, né? Porque, era uma coisa que ele ainda não conseguia encontrar aquela tranquilidade, aquela paz que eles conseguiam mesmo estando sendo perseguidos por ele. Perfeito. Eu não consigo, não. Esse microfone está baixo também, tá? Não sei se você consegue aumentar um pouquinho aquele lá. Exatamente. E é óbvio que ele não qualificava como serenidade, ele qualificava como inércia, né? Você não responde, mas chamava a atenção dele. Chamava a atenção dele aquela atitude desses que ele hoje chama de inimigos, né? E ali, Abigail, corrigia o espírito, esse espírito enérgico e impulsivo. Energia é ruim? Depende para onde eu canalizo, né? E nem você leva o microfone lá para a Anabela? É bom que a gente faz exercício, gente, esse movimento. Ele se incomodava profundamente, não é? Com aquela maneira que aqueles homens que seguiam Nazareno recebiam aquilo, ele não conseguia entender como é que, mas já mexia com ele, não era à toa que foram os aguilhões, já mexia com ele, mas ele, né, resistia porque ele estava convicto de que ele estava no caminho certo, mas aquilo já mexia com ele se incomodava muito, ele não conseguia alcançar como, né, isso podia acontecer. E aí, às vezes, fica aquela coisa, né? Que a gente conhece alguém diferente assim e tal. Aconteceu com a gente nesse fim de semana, né, Déia? Aí, uma pessoa que a gente conhece, aí vem um assunto assim... a pessoa falou de religião, mas qual é a sua religião? A pessoa falou, eu sou espírita. Aí eu fico assim, tipo assim, tá explicado. Agora eu entendi. Então era isso, né? O Saulo não entendia que, é Jesus. Eles são assim por causa de Jesus. Então a gente tem essa obrigação, como portadores desse crachá, de não passar vergonha, né? Imagina alguém ver a gente xingando, dando a fechada, batendo no carro, gritando, abrindo a janela, né? Mandando para aquele lugar, para aquele outro lugar. A gente só pode mandar para onde? Vamos mandar para nosso lar, mandar para Alvorada no Cristã, vai para Sírios, meu irmão, evoluir. E... então, ele se encontrava sempre, estava lá na casa de Zacarias, teve um momento, então, que eles estavam com a família toda, né, a nova família, Zacarias, Ruth, Saulo e Abigail, e ele narra os seus sucessos. Releia um capítulo, se é quem não notou, o tempo todo é sucesso, é triunfo, é vitória. E a gente está falando da morte de alguém que vai acontecer em uma semana. E não está tão distante da gente, né? Enquanto eu preparava a aula, entrou lá uma notificação, um senhor lá, esqueci qual foi a cidade, foi linchado agora, esse fim de semana. E ainda era uma fake news, né? No Guarujá, é verdade, lá em São Paulo. Ainda era fake news, nem era ele. Olha só, como nós ainda somos. E a gente preocupado com o Saulo, que já está lá não sei aonde, não sei que planeta que está. Nós ainda estamos fazendo isso. É óbvio que a gente pode dizer aqui, eu não vou linchar ninguém, mas talvez a gente linche verbalmente, né? A gente coloca na internet, é um hater.
E aí, de um comentário na internet, um outro se inflama, um outro passa para o outro, e um outro desequilibrado vai lá e dá um soco, ou dá um tiro. Então, temos que cuidar das nossas ações, pensamentos e palavras, porque a gente tem que ser estação terminal do mal. Então, ele narra entusiasticamente, tirando onda, porque para ele é um sucesso, ao ponto de vista ainda equivocado. Para ele era um sucesso. Que alguém, que ele desencadeou um processo, está com a pena decretada e vai morrer em uma semana. Você vê que não tem nenhum sentimento de piedade com um outro, com o próximo. Aí ele esclarece o assunto lá para a família a seu modo. A gente não faz isso? A gente conta do nosso jeito, é a nossa narrativa, nossa versão, né? E ele diz que ele é inteligente, que o Estevão era inteligente, perigoso, e que eram ideias revolucionárias que o verbo fluente dele propagava. Então vamos exterminar, porque aí eu resolvo o problema. Claro, ele falando desse jeito, o Zacarias aplaude. Então o Zacarias também era um observador fiel da lei, deu razão a ele em tudo. E as mulheres? Ruth e Abigail, o que elas fazem? Hã? Fala, Rita. Ficam caladas. Porque mulher também não podia dar opinião, né, Tuti? Naquele momento, imagina se é igual hoje. Minha casa são 3. Mais a cachorra. Eu entro na fila para falar. Então, elas estavam pensando, mas elas respondiam com silêncio. A desaprovação sobre o que estava acontecendo. Até que chega um momento que pelo menos ela não discorda, Abigail, mas ela pergunta, mas será que não tem pelo menos uma forma de modificar a pena? Ah, entendi, revolucionário, inteligente, perigoso, né? Tá bem, vamos punir, mas será que tem que ser com a morte? E por apedrejamento? E aí, o que o fofo pensa? Hein? Fica uma arara, né? Aliás, é tão injusto com a arara falar isso. Fala, Fernanda. Ah, leva o microfone para a Fernanda lá. Não, mas por mais alto que você fale, o fluido cósmico ainda não transmite do mesmo jeito que o microfone. Você agora falando isso, né, sobre a Abigail comentando com ele, eu fiquei pensando agora aqui, refletindo. Mais uma vez, ele teve a oportunidade de voltar atrás. Ele teve várias oportunidades, né? É a história mesmo das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio e daquilo que a gente decide fazer, né? Enfim, ele não teve a lucidez de decidir por outra coisa na hora. Mas ele teve várias oportunidades. Isso, né? Aí. Enfim. Eu ia dizer que a falta de humildade, a Alexandra falou, é orgulho, e é isso. Gente, cuidado quando vocês estiverem absolutamente certos de alguma coisa, não tem nem dúvida. Se aproximem de pessoas que tenham dúvidas, que levantem um contraponto de que, e se isso, e se aquilo outro, cuidado. Porque se ele ouvisse, olha quantas pessoas hoje, daqui a pouco a irmã dele vai falar também, né? Ele teve tantas oportunidades de fazer diferente, ou pelo menos de diminuir o dano. E ele não aproveitou, por quê? Era um doutor da lei que sabia tudo, então para que vai ouvir o mestre dele, Gamaliel? Para que ele vai ouvir a noiva? Para que ele vai ouvir a irmã? Para que ele vai ouvir a própria lei? Porque a lei dizia amar o próximo. A lei já dizia. Né? A lei já dizia não matar. Então, por quê? Por causa do orgulho. O orgulho cega. O orgulho cega. E aí, como a gente já falou aqui, ele, né, mas o que você queria que eu fizesse? Eu já soltei os 3, que eram os cabeças. Porque lembra que ele achava que o Simão Pedro era o cabeça ali de tudo, porque ele era o discípulo direto. Olha aqui a causa clara da intenção dele, ou da onde ele se incomodava. Estevão insultou-me no Sinédrio. Você vê que não é só a defesa da lei, né? Estevão me insultou. E Estevão insultou ele? Quem lembra do que ele falou? Ele não insultou Saulo em nenhum momento. Saulo se sentiu insultado, porque o outro não calou, ele respondeu à altura, respondeu com argumento, usou a própria lei para defender, conhecimento dos profetas.
ia rebatendo na categoria usando a lei. E aí ele se sentiu insultado. Isso acontece com a gente, né? A gente fala assim, fulano sei lá, foi grosseiro comigo. Às vezes eu que me senti, porque meu orgulho é grande, aquela pequena palavra soou grosseria, mas não foi grosseria. É porque eu sou suscetível, sou melindrado. Certo? A gente, humilhado. Quantos por cento... A gente não falou da nosso processo de evangelização, né? O evangelizômetro nosso. Quanto de Saulo a gente ainda tem, né? Porque esse S que vai virando um P neste livro é a história da nossa vida como espíritos imortais. Quanto que esse nosso S ainda está com cara de S ou ele já está virando um P lá em cima? Cada um de nós é que sabe. Mas tenho certeza que é um processo. Não é da noite para o dia. Ele estava super satisfeito, né? Eu estou tranquilo de que isso é o certo. É matar, apedrejar. E ele considera o apedrejamento, olha de novo aqui, ó, um dos feitos mais importantes para o futuro da minha carreira. Olha o interesse pessoal. Lembra do Livro dos Espíritos? Que fala do interesse pessoal. O microfone está longe, usa esse aqui. Não, olha só, professor. É que eu queria perguntar... você... Olha só, eu queria saber, porque assim, fala muito do orgulho, uma pergunta mesmo, mas também não teria a ambição, nesse caso, assim, ele também está preocupado em subir, então, o apedrejamento seria uma forma também dele subir na carreira, ou estou falando besteira? Não, claro que não, mas eu acho que a ambição é filha do orgulho, né? É filha do orgulho, porque a ambição vem dessa existe ambição saudável, que é uma palavra, tem um efeito semântico, né? Se por ambição a gente entende algo que eu estou querendo melhorar sempre, me desenvolver, aprender, então eu ambiciono no sentido de eu desejo algo melhor, a lei da evolução, a lei do progresso, tá tudo bem. Agora, a ambição negativa a ponto de matar alguém é importante para a minha carreira, vem do orgulho e do egoísmo, que são as duas chagas da humanidade. As outras derivam delas, são filhotes, sabe? Na raiz, o orgulho e o egoísmo acabam respondendo, tudo termina neles, né? Na minha opinião, tá? E atestará o meu zelo na defesa do nosso patrimônio mais estimável. Então, como a gente vem trabalhando nas últimas aulas, ele tem pontos pessoais e pontos coletivos. Ele defende a lei, sim, mas ele defende ali o seu papel, o seu futuro cargo, ele quer ser reconhecido, valorizado como alguém importante que defende a lei. Então, por isso ele detestava o Estevão e por isso ele detestava o Cristo, lembram? Então, eram dois inimigos, como se o Cristo fosse inimigo de Moisés, como se Estevão fosse inimigo dele. E a gente, às vezes, repete isso também. A gente acha que alguém que pensa diferente é inimigo. E não é inimigo. No caso do Cristo, era um complemento da lei de Moisés. Jesus não veio destruir a lei, mas cumpri-la. Para um orgulhoso, era alguém que poderia destruir, tirar a hegemonia, abalar os alicerces. É questão de ponto de vista, né? Se de repente semana que vem a Anabela trouxer uma outra perspectiva um pouquinho diferente do que eu falei hoje, a respeito do início do capítulo, é contra mim? Não. Agora, o orgulhoso pode pensar, mas como que ela falou aquilo? Tirou a minha autoridade frente à turma? Ela devia ter falado comigo. Mas está tudo aqui dentro, gente. Na verdade, é aqui dentro, né? Licença para falar diferente. E aí ele tinha um planejamento, né? Então eles estavam lá, ele tinha todo um planejamento do que aconteceria nesses 6 dias tumultuadíssimos. Dalila ia chegar, ela estava viajando para Tarso, que é a cidade que eles nasceram, Dalila é irmã dele, ela ia chegar, ia buscar Abigail, ia levar para Jerusalém, para sua casa, onde ia ter ali uma recepção. Lembram que já estava no plano lá atrás, que a Dalila tinha ido para Tarso para falar com os pais, já para fazer ali um lobby com os pais, depois ela conheceria
a sociedade conheceria Abigail para que finalmente fosse aprovado, tivesse as bênçãos do casamento. Ele planejou uma viagem a Jericó, né? Jericó era um lugar super bonito ali, nossa região dos lagos aqui, no Rio de Janeiro, para quem está em outro lugar, entendam. A viagem a Jerusalém, ele tinha planos de conhecer o templo, os edifícios, a Torre dos Romanos, ele ia levar ela nesses lugares todos. Vejam, tudo isso ia acontecer para o apedrejamento do Estevão. Mas olha a nossa capacidade, isso está descrito até na psicologia, tá? De anular mentalmente algo muito negativo, se justificando por qualquer coisa. Então, mesmo em situações de guerra, enfim, a pessoa consegue começar a entrar numa justificativa por qualquer motivo, né? Porque é a lei, porque é a ordem, porque é o combate, né? E ela aniquila dentro dela vários dos sentimentos que são humanos, porque ela fica muito cega naquilo que ela está proposta a fazer. E que quando Dalila então retornasse, depois de novo, ele ia marcar o casamento, tá? E aí tem aqui uma frase dele que também chama muita atenção sobre o orgulho. Quando ele fala assim, o idealismo de vitórias para Jerusalém, ele começa a quase delirar, né? Ele começa a pensar assim, como é que vai ser, porque vai acontecer isso e depois... Sabe quando... Quem já não teve aqui pensando, se eu ganhar na loto? A gente até já vê assinando cheque assim, né? Não tem nem mais cheque hoje, né? Fazendo um Pix. Fazendo um Pix para a campanha, né, Ivonete? Então, visualizem assim, ó, eu vou ganhar na loto. Mas não espera ganhar na loto, faz o Pix antes. Porque a gente precisa de muita ajuda nos lares, muita ajuda. Mas voltando, a gente não fica assim às vezes, né? E se acontecer isso, vou fazer isso. Começa a fazer um monte de plano, quando vê, volta, aterriza. E ele estava nessa, pensando assim, vitórias para Jerusalém. Ele imaginava que Jerusalém ia ser soberana frente a todas as grandes cidades do mundo. E ele pensava nele chegando à velhice como um triunfador, super humilde, né? Cheio de tradições de sabedoria e de glória. Ia botar um post lá no Instagram dele, né? Fazer uma selfie. E Jerusalém vai me conceder essa coroa triunfal. Então, se houvesse uma coroa de triunfo, Jerusalém ia colocar na cabeça dele, igual a gente viu no sábado lá, a coroa na cabeça do rei. Ele imaginava tudo isso. E, cadê o microfone? Fala aí, Ana. Falei para você ficar aqui. É que essa coisa do Jerusalém, né, dele considerar Jerusalém nesse centro do mundo... Tem uma palestra do Haroldo Dutra que ele diz que os judeus consideram Jerusalém o lugar mais alto do mundo. Mesmo que você venha do Everest, você sobe para Jerusalém. Não é à toa, né? E aí, enquanto ele estava lá falando em voz alta, tudo isso, esses sonhos todos, ele termina dizendo, olha, Abigail, e eu quero que você esteja lá, que você assista comigo a cerimônia. E aí, gente? Ela não está muito afim de assistir. E aí ele insiste. E aí ela só vai assistir o final. Então ele fala que ele gostaria que ela estivesse lá. Por que ele gostaria que ela estivesse lá? Ele queria assistir a vitória dele. Porque para ele, vejam, olha como que o orgulho nos cega. Ele não entendia que era a morte de alguém. Entendem? Olha o mecanismo da pessoa. Para ele era a vitória dele. Então, a Abigail tinha que estar ali para estar ao lado dele, como assim, vou receber uma homenagem, né? O cidadão honorário, não sei das quantas. Vou levar a minha esposa, né, para estar lá comigo. Para ele era isso. Ele estaria sendo coroado como um sucesso naquele processo, a vitória do processo. Olha como é que o orgulho nos cega. Ele não conseguia identificar... Óbvio que ele sabia, né, gente? Só que o foco dele era o triunfo, era o sucesso. Era o quanto que ele ia aparecer e a Abigail tinha que estar do lado dele. E também aproveitar, porque naquele momento ali político, ela já conheceria várias pessoas do Sinédrio. Outros doutores da lei estariam ali, os fariseus. E aí já é uma oportunidade
dele apresentar e etc. Ela, então, como a Roberta falou, não gosta da ideia, pede para não, ela se coloca. Você vê, quando ela está a sós com ele, ela se coloca. Temos que nos colocar, viu, gente? Lembra do livro dos Espíritos? Que os maus são audaciosos e os bons são... Para de timidez, pega o microfone aí e começa a falar. Porque o bem tem que ter coragem de levantar a mão numa reunião de trabalho e dizer, olha, eu acho que a gente está errado. Ou na reunião de condomínio. Tá bom? Tem que ir na reunião de condomínio. Porque o bem tem que ser audacioso. Às vezes tem um monte de besteira acontecendo. Gente, espera aí, por favor, vamos botar panos quentes aqui, botar água na fervura, vamos acalmar a situação. Nosso papel no mundo. Se a gente não fizer, quem vai fazer? Né? Você vai em reunião de condomínio? Conta pra gente. No meu prédio não tem reunião de condomínio, não. Safei. Mas você estava falando, no caso, para ele queria levar a noiva para mostrar, né? Que ele não via como uma coisa errada. E a gente tem que lembrar que a gente ainda tem pena de morte, né? E que a sociedade que tem pena de morte acha que é justo, né? Está matando para libertar o resto das pessoas, né? Qual é o seu nome? Cara, excelente comentário da Márcia, né? Porque a gente fica tão distante lá, e eu falei do linchamento aqui, que foi algo que é ilegal, porque não tinha tido um julgamento nenhum, mas tem países, né, como a Márcia lembrou, que tem a pena de morte. O Espiritismo se coloca muito forte, muito firme contra a pena de morte, até porque, como vimos na abertura, no Evangelho, a morte não extingue o mal. Então, o que adianta matar o corpo? Para punir, eu mato o corpo, liberto o espírito. E aquele espírito ainda não preparado ainda pode obsidiar aquelas pessoas. Então, a melhor pena, se realmente está julgado, condenado, conforme a lei civil daquele local, é a prisão, a reclusão, e que não está apenas ligada à pena terrestre, porque, de acordo com a lei divina, as penas, nós vamos reparar todos os erros, gente. A lei divina é inexorável, ninguém vai escapar. Então, quem tem fé não tem que se preocupar que o vilão da novela fugiu no último capítulo. Ai, que raiva. A lei de Deus vai atingir a todos nós, porque ela é perfeita, né? Então, obrigado, Márcia, por lembrar a respeito da pena de morte. Com certeza. Falar bandido bom é bandido não é só morto, não tem muita diferença. E não é só político não, Anabela. Não é só político não. Né? Verdade. Pessoas do nosso convívio, nossos amigos, nossos parentes. E a gente também tem que entender o momento de cada um e tentar estimular, influenciar positivamente com o nosso exemplo, com aquilo que a gente tem aprendido. Desde do início aqui, eu estou com vontade de fazer um comentário, obviamente, né, que a gente vai ver lá no livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, quando ele fala das 4 raças que vieram participar da enxertia, né, qual era a raça mais orgulhosa. E a gente vê o Saulo, a representação literal dessa raça. Perfeito, ótima lembrança. Então, ele insiste que ela tem que estar, ela cede, mas pede que pelo menos só assista no finalzinho. Vejam, além das intervenções para que não acontecesse o apedrejamento, né, quem já leu e sabe o que vai acontecer na próxima aula, se ela pelo menos não tivesse estado lá, quantos outros desabores ele teria se poupado a ele e a ela. Mas não haveria Paulo sem Estevão, né, Ideia? Então, tá tudo certo, tá tudo certo. Até porque tudo canaliza para o bem. Ninguém nasceu para matar, para apedrejar, para escolher, mas, com o livre-arbítrio isso acontecendo, tudo vai, como todos os rios chegam no mar, todo mal vai chegar no bem. A gente vai, todo mundo aqui nesta sala, acreditem, tá difícil, né? Mas todo mundo vai virar espírito puro, tá? E aí depois, essa semana está tumultuada, eles vão para a casa de Dalila, na véspera do apedrejamento. O que acontece lá na casa da Dalila? Festão, né?
Festa no AP. Então tem um monte de gente, o pessoal leva mimo para ela, para Abigail. E como que as pessoas lá, os convidados, reagem à presença da Abigail? Ela agrada todo mundo, né? Tanto pelos dotes de beleza, quanto pelo espírito, quanto por sua formação, a forma com que ela se coloca, ela usa a lei. Então, conquista todo mundo, né? Então, vai ser fácil a sociedade aprovar o casamento dele, porque, olha, ele tinha preocupação. Apesar dela ser judia, ela não era de uma família, certo? Ao contrário, o irmão dela tinha sido escravizado por romanos e o pai foi morto por romanos, lá em Corinto. Lembram disso? Que a nossa viagem começou lá atrás, no ano 34, em Corinto. Então, é um sucesso lá, a festa. Ela faz muito sucesso, Saulo fica feliz da vida. Imagina, ele está cheio de si, né? Aí eu lembro aqui de Jesus nas bem-aventuranças, uma delas, quando ele fala, bem-aventurados os pobres em espírito, e que a gente aprende que é o contrário dos cheios esse cheio de espírito, esse cheio de si. Saulo era cheio de si, estava se achando o tempo todo, até que algum dia, como todo mundo está se achando, cai de onde? Cai do cavalo, né? Ou de outro quadrúpede. Nós vamos ver isso também no capítulo 10. E lá na hora de se despedir, ele diz, então, amanhã a gente se encontra lá na cerimônia, e ela fala, hã? No templo, na cerimônia, lá no templo, cerimônia sou eu que estou dizendo, né? No apedrejamento. E aí, a Dalila se surpreende com a ideia da Abigail ir na cerimônia. É a cerimônia mesmo, viu? Estava escrito. E por que ela se surpreende? Mulher no templo? Imagina. E aí, ele diz que é uma decisão pessoal. Gente, ele está demais. Ele está... Até amanhã, que vai ser daqui a próximo slide. Amanhã é o próximo slide. Ele estava na crista da onda, no que ele julgava ser o ápice. E aí depois quanto maior a nau, maior a tormenta, né? Então, quanto maior a queda, fica mais dolorosa. E aí depois começam as quedas. Saulo, então, diz que é uma decisão pessoal, mesmo que não puder. Primeiro ele diz assim, não, o sacrifício vai ser lá no altar dos holocaustos, não vai ser no átrio do templo, não. Então, mulher pode ir. Mas mesmo que seja alguma coisa de última hora, é uma decisão pessoal. Como quem diz, duvido que alguém vai dizer não. Vai dar uma carteirada lá. Ele é o juiz do processo. Quer que a mulher esteja lá. Vejam. De novo, a irmã, se ele ouvisse a irmã, quem sabe a Abigail não estaria lá, mas, né, Deia, sem Estevão não teria Saulo, então, de repente, sem Saulo a gente não estava nem aqui, porque foi depois o maior divulgador, né, do cristianismo, mudou a história do cristianismo. E aí a Abigail, então, já que ela vai ter que ir, já que a Dalila tentou tirar, não conseguiu, ela faz mais um pedido. Olha aqui, coração. Poxa, Saulo, como último recurso, não deixa de oferecer ao condenado uma última oportunidade para ele se salvar da morte. Dá uma última chance para ele. Ela também é, né, tenaz. Após 2 meses de cárcere, e aqui Emmanuel dá uma dica do tempo, porque a gente perde a noção do tempo, Estevão tinha ficado 2 meses na prisão, é possível que ele tenha refundido os sentimentos mais profundos. E aí a gente não colocou aqui, mas ela fala como se certifica de que ele realmente está renegando a lei. É esse pedido que ela faz. Só que o que ele fala depois não é isso. Porque Estevão nunca renegou a lei. Nunca. Ao contrário, ele o tempo todo falou em cima da lei que ele se criou e citou vários profetas, né? Fala, Inês. Eu acho que ela aparece aí como um pedaço de consciência em que vários momentos ela fala, em outros momentos aí do livro, que ela fala assim, olha, presta atenção, cuidado para você não se arrepender, cuidado para não usar autoridade É o grilo falante demais. do Pinóquio, né? Exatamente. Então, aí também, tipo, ela está defendendo, de uma certa maneira, o criminoso, né? Mas ela também está falando para ele, olha, você ainda tem uma chance de não cometer uma injustiça e não
vir a se arrepender por isso, né? E, já que a gente falou do Sermão do Monte, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ser misericordioso não é anular o que o outro fez de errado, mas é, de repente, ver se tem chance da pessoa se arrepender e caminhar diferente. E aí Saulo concorda. Tá bom, eu vou dar uma... E aí fica feliz da vida, porque ela é aquela fofa, ele reconhece cada vez mais que ela é um coração diferenciado, e ele vai dar oportunidade para ele se arrepender. E aí, finalmente, meu coração chega a acelerar. Estamos no templo, depois de meio-dia, imagina, não tinha chiller, não, para refrigerar. Imagina Jerusalém, sol de meio-dia. Era um dia claro, está descrito no livro, depois de meio-dia quente. E lá no templo, grande movimento, todo mundo ali, aquele dia. Fiquei imaginando MMA, né? As pessoas pagam para assistir. Pagam para assistir. Uma pessoa agredindo a outra. Ah, é esporte, será? E aí elas não pagavam, né? Mas estava um movimento danado lá, para ir lá assistir o que ia acontecer. Os mais nobres iam conseguir entrar, os doutores da lei, os fariseus, ninguém queria perder. Os adeptos do caminho não iam poder assistir, Saulo tinha dado a proibição, não quero ninguém lá. Com isso, os guardas, os soldados já estavam na praça dispersando os mendigos, porque vai que mendigo também é lá do caminho. Então, todo mundo um pouquinho diferente, assim, para mais desfavorecido, tinha que sair dali. E as autoridades, os curiosos, se reuniam ávidos de sensação, é o que está descrito. Olha, a sensação de quê? Enquanto vocês respondem, a Anabela, deixa o microfone com a Anabela e ela passa para o próximo. Não, isso lembra muito, quer dizer, o que vai acontecer no futuro, que é na época da Inquisição. As pessoas iam assistir, as pessoas a serem queimadas na fogueira vibravam ali, né? Assassinato. Não deixa de ser, é um assassinato que vai acontecer. No circo? O circo romano, quer dizer, isso tudo foi acontecendo ao longo da história e nós estávamos lá, gente. Estávamos. A gente não está só aqui, não, a gente já esteve por lá. Como ele disse, nesse S nosso, também demora até a se transformar em P, né? A gente não pode esquecer também do efeito das massas, né? Que é o efeito manada. As pessoas são arrastadas, né? Então, assim, às vezes, assim, começa um grito, o outro, daqui a pouco está fazendo uma coisa que nem sabe. Assim, nem estava preparado para aquilo, foi, né? Então, tem muito disso. É porque os maus são audaciosos. Mas se os bons forem audaciosos, o efeito manada vai ser para o bem. Né? Vamos todo mundo fazer fila ali para comprar festa junina, né? Concorda? Cobertor. Pronto. Aí, que fila é essa? Que fila é essa? Ah, cobertor. Ah, então tá bom, também vou. Mas se todo mundo fizer fila para apedrejar, vai ter gente que vai... Deixa eu falar no microfone para poder fazer a propaganda da campanha do cobertor. Faz aí, Elô. Campanha do cobertor, o SEMA já comprou, né? E agora precisa arrecadar, porque vai chegar a parcela, né? E o boleto. Valor, qualquer valor para ser doado, inclusive Pix, quem tiver aí no Pix, transferência, tudo no nosso site. Viu? Então, o efeito manada pode ser do bem. Igual a gente falou assim, quem é voluntário? Vamos fazer curso. Também funciona. Só que tem que ter coragem de falar. Se a gente ficar com vergonha, não, porque eu vou ferir a suscetibilidade. Para ferir a suscetibilidade para o mal, ninguém tem vergonha, né? Mas para o bem a gente tem. Então, vamos embora, todo mundo. Estevão chega com escolta armada, como se fosse um revolucionário, um delinquente que ia matar alguém, né? Ele sempre tão pacífico. E como é que ele chega, gente? Olha só. Desfigurado, 2 meses no cárcere, estava desfigurado, irreconhecível. Mas o semblante sereno, se a gente olhasse fundo, estava calmo. O passo tardio, andando devagar. Por que será, hein? 2 meses no cárcere. Estava numa suíte 5 estrelas, né? Só que não. Cansaço extremo, equimoses, né, que são hematomas grandes nas mãos e nos pés, provavelmente que ele tinha sido amarrado. Então estava todo cheio de equimose. A barba muito crescida, mas o olhar
com a mesma cristalina bondade. Então, dava sinais de que ele tinha sofrido maus tratos nos 2 meses de cárcere. Ele chega algemado, algemado não, ele chega escoltado com essa descrição, e aí antes, o Saulo já ia ler lá o libelo, já ia ler a sentença e tudo, as peças lá daquela condenação dele, mas ele lembra o que prometeu para Abigail e manda que tragam o Estevão para mais perto dele. E aí, ele faz o que ele acha que a Abigail pediu, mas ela não pediu isso. Ela pediu para verificar se ele ainda continuaria insultando a lei. Mas ele pergunta, estaria disposto a jurar contra o carpinteiro nazareno? Vejam de novo o ponto de vista, né? O ódio dele contra Jesus e contra Estevão, ele queria que ele jurasse contra Jesus. Mas o crime não era porque ele supostamente estava blasfemando, a lei e Moisés, mas não foi o que ele perguntou. Mas já que ele perguntou isso, o que Estevão responde? Não insulteis o Salvador. Nada no mundo me fará renunciar à sua tutela divina. Corajoso, né? Muito corajoso. Lembra Joana de Cusa, né? No livro Boa Nova, quem não leu, lê, quem leu, relê. Essa firmeza até o último momento. Não abjura, né? Então não abre mão da sua crença de afirmar que Jesus é realmente o Salvador. Morrer por Jesus significa uma glória, quando sabemos que ele se imolou na cruz pela humanidade inteira. Então, se Jesus morreu pela humanidade, poder morrer por Jesus, e aí entendo, né? Não é por Jesus, Jesus quer que a gente morra, mas pela causa, pelo seu evangelho, para poder propagar livremente, porque Estevão não era masoquista, ele não queria morrer. O objetivo dele não era esse, mas era poder defender e divulgar as ideias cristãs livremente. Já que isso é necessário. Sem melindre, sem meias palavras, sem estar velado, não, porque vai ficar alguém ofendido, porque pode achar que eu estou contra a lei. Lembra? Ele tinha coragem de falar. Vamos lembrar, os adeptos da doutrina dos espíritos também foram perseguidos em muitos lugares do mundo, no Brasil, nas primeiras décadas, foram perseguidos também. E hoje a gente está aqui, na internet. Qualquer um que clicar lá, procurar, engraçado, se botar o nome da gente, né, que eventualmente está com o nome lá. Então é isso, a gente poder falar. E aí, se outra pessoa não concorda? Né? Não ter receio de falar e de defender. Mas são conquistas que vieram lá de trás, né? E aí o nosso fofão, Saulo, diz, basta, apedrejemo-lo, quanto antes, morte ao imundo. Abaixo ao feiticeiro, blasfemo e caluniador. E aí na hora que Saulo faz essa emissão verbal, com essa energia, ele incendeia a plateia. Não tinha ninguém que queria defender o Estevão, lembram? Estava todo mundo impedido de entrar. Quem já estava lá queria o quê? Sangue. Sangue. Como feras. Queriam sangue. Estavam esperando sangue. Na hora que ele diz morte, apedrejemos, era o combustível que faltava para aquela galera toda, como você lembrou, Márcio, o efeito manada, se insuflar contra ele. E aí eles fazem, né? As pessoas vão agredir. Agridem, machucam o ombro, cospem nele, puxam pela gola e acaba rasgando. Imagina, 2 meses no cárcere, como é que devia estar a pobre roupa dele? Rasgam, ele fica seminu, envergonhado. Não sei se vocês repararam, quem vai ajudá-lo? Um romano. Um romano. Que era tido como gentio.
Os romanos, né, eles eram politeístas. O povo escolhido era quem? Os que estavam lá, ó. O povo escolhido eram os que estavam lá. E aqui não vai nenhuma fala de preconceito contra os judeus, porque, de novo, nós também apedrejamos. Mas com mais educação. Às vezes é na internet, às vezes é numa reunião, às vezes é alguém do nosso trabalho, até o trabalho voluntário, hein? Que comete um erro, comete um equívoco, e a gente se arvora de inquisidor. Né? Vejam bem, gente. Não estamos muito distantes, são 20 séculos, que às vezes atenuam as formas, mas lá no coração ainda está parecido. A gente tem que sondar o que está no nosso coração. E aí o Estevão se coloca no lugar dele. Se coloca no lugar dele. Agressão verbal, agressão física, cuspindo nele, sem roupa. E ele, obviamente, sente aquilo tudo, né? Se sente humilhado. É óbvio que ele se sente humilhado. Ele não é espírito puro. E aí ele lembra de quem? De Jesus, que também tinha passado por tudo aquilo ali. Ele tinha lido e relido quantas vezes as anotações de Jesus, Levi. E ele pensa, quem sou eu e quem era o Cristo? Vai refletindo, né? Ele está passando pelas mesmas coisas que Jesus. Mas quem sou eu e quem é o Cristo? Se o Cristo, sendo o Cristo, passou por tudo aquilo, também se arrastou pelas ruas de Jerusalém no martírio, foi flagelado, coroas de espinhos, insultos, abandono por parte dos seus discípulos, foi preso à cruz entre 2 malfeitores. Quem seria ele, né? Que também não poderia estar passando pelas mesmas coisas. E aí tem um trechinho que ele fala assim, o príncipe da paz, Jesus, né? Fora arrastado pelas ruas de Jerusalém, sob o escárnio das maiores injúrias. E o príncipe da paz era o Messias. Ele era o Messias esperado, ele era o ungido de Deus. Porque sendo ele, então por quê? Sendo ele homem falível, ele, Estevão, portador de numerosas fraquezas, ele haveria de hesitar no momento de testemunho. Então ele usa o raciocínio, se coloca como alguém ainda cheio de erros, então por que ele vai hesitar? Se Jesus passou por tudo aquilo. E aí ele meio que ouve uma voz dentro do coração dele. É uma voz que não é física, é uma voz vibracional falando lá dentro do coração dele. É a voz de Jesus, que diz para ele assim, todo aquele que desejar participar do meu reino, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga os meus passos. Então a gente viu isso no início, estava no prefácio, e volta aqui nesse momento culminante da vida material de Estevão, porque não existe fim, né? O fim é do corpo. E aí Jesus fala para ele, dentro do coraçãozinho dele, todo aquele que desejar participar do meu reino, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga os meus passos. Então, participar do reino não é o que normalmente a gente pensa, que ao desencarnar eu vou para, mas Estevão já participava do reino de Deus. Então, prova disso é a serenidade dele o tempo todo, né? A sua altivez, o seu grau de autoridade moral ao responder, ao se colocar. Mas é preciso negar-se a si mesmo, porque quando a gente quer valorizar o nosso eu, o nosso ego, é difícil a gente conseguir dar esse passo. Não é não ter amor próprio, não é não se valorizar, mas há uma diferença aí uma diferença sutil. Ô, Anabela, fecha ali a porta, porque o pessoal vai sair. Ah, a Ivanete foi. Então, é preciso negar a nós mesmos, negar, no caso, o interesse pessoal, que foi justamente o que Saulo não soube fazer naquele momento. Mas a gente sabe que ele aprendeu rapidinho. E aí, essa voz e essas reflexões
fazem com que Estevão sinta um brando alívio. Então, essas promessas do Cristo aliviam. E foi exatamente o que o Cristo veio nos oferecer, o alívio. Portanto, sempre que a gente estiver de frente a uma grande prova, vamos nos lembrar das promessas do Cristo, dos ensinamentos do Cristo. E para poder participar do reino dele, precisamos, algumas vezes, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz, tomar a nossa cota de renúncia, de sofrimento, a nossa cota. Por que uma cota? Porque é uma parte, não é o sofrimento do mundo todo, mas é uma parte que nos cabe para a purificação, para expurgar ainda algumas chagas morais que nós temos, e às vezes a doença, as perdas, as provas, nos ajudam a acelerar esse processo de limpeza, de depuração. Mas para isso é preciso negar esse interesse pessoal, esse ego, tomar essa cruz e seguir. A partir daqui, então, Saulo diz que está tudo consumado, impede aquele linchamento, porque ele queria a cerimônia completa, e pede que Estevão vá para os átrios, ou próximo dos átrios, e ele vai caminhando, mas tendo esses pensamentos, e muito convicto da presença de Jesus ao lado dele. E aí, gente, nós vamos ver o final dessa cena na semana que vem, e todos os desdobramentos emocionantes, né, dignos de uma novela, para quem é mais velho aqui, de Jeanette Claire. Mas é de Emmanuel, e pior que não é de Emmanuel, é a história real, né? Não é os fatos, são mera coincidência, não, é verdade, tudo aconteceu. E na semana que vem a gente vai ver como termina, ou vamos relembrar, para quem já leu, como termina. E de novo fica aqui o apelo de que a gente não canalize para o Saulo nenhuma sensação, nenhum sentimento negativo, mesmo entendendo que temporalmente naquele momento ele estava equivocado, e a partir desse apelo, tantos outros verdugos atuais da humanidade, que nós às vezes lemos notícias, temos conhecimento, vamos sempre dirigir a esses irmãos as nossas melhores vibrações de amor, de compreensão, não é de aprovação, mas de compreensão, pedindo a Jesus que o mesmo que ele fez por Saulo, e a gente já sabe o que foi, ele faça por todos os outros, porque o que a gente quer é que a humanidade inteira se renove para o bem, para a gente poder fazer essa transição planetária tanto esperada. Então já... Boa. Então, já envolvidos pelas doces vibrações de Jesus, que acredita tanto na gente, tem investido tanto na gente, nos trouxe até aqui, nem que seja até esse site, para quem está longe vendo. Vamos agradecer a Ele pela oportunidade de estar ainda mais pertinho dEle, através dessa história em que Ele é parte permanente e personagem real, que possamos aproveitar essa oportunidade de sairmos com o nosso coração mais evangelizado, de nos deixarmos tocar pelas lindas e poéticas palavras de Emmanuel, pelos ensinamentos de tantos espíritos que nesse livro são instrutores maiores, nos despertando para uma verdade, nos despertando de um sono que, em alguns de nós, teima em insistir durante tanto tempo, que possamos acordar para as verdades do Evangelho, aceitar o convite de Jesus, ir até Ele e ter os nossos sofrimentos, nossas dores aliviados, como Ele nos prometeu. Que assim seja, graças a Deus. Na semana que vem, pessoal, então, o final do capítulo 8, a morte de Estevão. Até a semana que vem.